Oi, chuchus! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero muito, muito que sim. E, gente, que calor é esse? Que calorão é esse? Sério, eu moro no Nordeste, já estou acostumada, sabe, com o calor. Mas com essa onda aí de calor que tá atingindo o mundo, sério, parece que intensificou tudo muito mais. Tô aqui derretendo. Já pega sua água, seu refri, seu suquinho, liga aquele ventilador maroto do seu lado e vamos para mais um caso de hoje. Não esquece de deixar o like agora no início do vídeo, que é muito, muito importante para o crescimento do canal. Se você é novo, né, tá chegando aqui agora, se inscreva, venha fazer parte do meu clã, que toda quarta-feira tem caso novo por aqui. Já compartilha também esse vídeo com algum viciado aí em casos criminais que você conheça, que eu sei que tem, né, alguém aí igual eu e você. E, gente, eu preciso dizer agora no início do vídeo, que é muito importante, vocês já viram aí pelo título e pela capa, né, que o caso de hoje vai ser extremamente pesado. Eu considero esse caso o pior desse canal e olha que eu já falei muitas barbaridades, muitos absurdos, né, casos assim extremamente pesados, mas esse aqui, gente, tá no top 1, tá na posição 1. E eu tenho que avisar pra você que se você for uma pessoa sensível, na verdade não precisa nem ser uma pessoa sensível, só precisa ter um coração e ter empatia, né? Mas se você acha que não está preparado ainda pra assistir esse caso, esse vídeo, eu vou deixar linkado outro caso aqui que eu acho um pouquinho mais leve, né? Não vou dizer que é leve, mas que é menos pesado que esse aqui pra você ir lá assistir. E aí lá no futuro, quando você se autoanalisar, ver aí a sua mentalidade, se você aguenta, você volta aqui e assiste, tá? Porque esse vídeo vai ter muitos detalhes, muitas informações que nem eu sei se eu vou aguentar. Eu tô me preparando, preparei a semana inteira pra contar esse caso e eu tenho certeza que eu vou chorar, eu vou passar muita raiva. Então é isso, avise os dados, estejam cientes. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. A segregação racial nos Estados Unidos teve suas raízes no sistema de escravidão que existiu séculos antes da Guerra Civil. Após a abolição da escravidão, com a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos, em 1865, muitos estados do Sul implementaram leis conhecidas como Leis de Jim Crow, que seguiam princípios separados mas iguais, impondo a segregação racial, estabelecendo afastamento entre negros e brancos. Essas leis discriminatórias afetaram todos os aspectos da vida das pessoas negras, incluindo o acesso a escolas, transportes públicos, restaurantes, hotéis e outros lugares públicos. As pessoas negras eram frequentemente forçadas a frequentar escolas separadas e inferiores, a sentar em áreas segregadas nos transportes públicos e a suportar todo tipo de discriminação generalizada. Foi nessa época e realidade que Emmett Louis Till nasceu, no dia 25 de julho de 1941, na cidade de Chicago, Illinois. Ele era filho único de Mamie Elizabeth Carter e Louis Till. Mamie nasceu em 23 de novembro de 1921 em Webb, no Mississippi. Quando ela ainda era uma criança, seus pais, Alma e Nash Carter, se mudaram com a família para Argo, Illinois, Chicago. Mamie sempre foi muito dedicada aos estudos, ela gostava de ler e tirava as melhores notas da turma. E mesmo com todas as dificuldades e preconceitos, ela não abaixou a cabeça e se tornou a 4ª mulher negra a se formar na Argo County High School e a primeira a se formar com honras na instituição. Assim que se formou, ela conheceu Louis Till, os dois tinham 18 anos e começaram a namorar, mesmo com os pais dela sendo contra o relacionamento, porque eles diziam que o Louis era muito pra frente e mulherengo. Depois de um tempo de namoro, os dois se casaram em 14 de outubro de 1940 e 9 meses depois, Emmett nasceu no dia 25 de julho de 1941. Mas o casamento dos dois não durou muito porque Louis se mostrou ser um homem infiel e muito, muito agressivo. Eles se separaram em 1942 e Mamie teve que pedir uma ordem de restrição porque o ex-marido não deixava ela em paz. Porém, mesmo assim, ele continuava perseguindo e ameaçando a ex-mulher, violando a ordem de restrição. Então o juiz deu duas alternativas para ele: servir ao exército ou ir para a prisão. Louis ingressou no exército em 1943 e nunca mais voltou. Em 1945, Mamie foi notificada que enquanto Louis servia na Itália, ele foi julgado e condenado à morte por má conduta intencional. Mamie tentou descobrir mais detalhes sobre o crime que ele cometeu, porém essas informações só foram reveladas mais de 60 anos depois. De acordo com as transcrições do julgamento, Louis e um colega chamado Fred McMurray foram acusados de estupro
3 mulheres italianas e assassinar uma delas. Mas as acusações deles foram baseadas unicamente no fato deles estarem de folga e bebendo na noite do crime. Sem contar que quando as vítimas foram fazer o reconhecimento, elas não identificaram eles como os agressores e mesmo assim eles foram julgados e condenados à morte por enforcamento. Entre os poucos pertences de Louis que foram enviados para Mamie estava o anel com as iniciais LT do nome dele. Depois do divórcio, Mamie e o filho voltaram a morar com os pais dela. A avó do Emmett praticamente criou ele porque a Mamie tinha que trabalhar bastante para criar o filho e ela trabalhava para a Força Aérea como funcionária encarregada de arquivos confidenciais e sua carga horária era bem extensa. Mas sempre que ela tinha um tempo livre, ela passava brincando e cuidando do seu único filho. Emmett cresceu em um bairro de classe trabalhadora que ficava no lado sul de Chicago. Ele foi descrito como uma criança brincalhona, responsável, muito sorridente e que gostava de fazer piada com tudo. Tanto que o apelido dele era Bobo por ter esse jeito todo extrovertido. Emmett frequentou a escola primária segregada e quando ele tinha 5 anos, teve poliomielite e o estado dele foi bem grave. Mas, graças ali a todos os cuidados da família, ele conseguiu se recuperar e só ficou com uma leve gagueira, sequela da doença. Porém, essa gagueira não impedia ele de ser uma criança super popular. O Emmett tinha uma grande facilidade em fazer novas amizades, era super carismático, tanto que era muito conhecido no bairro. A mãe dele sempre brincava e falava pro filho que quando ele crescesse e quisesse, ele poderia se tornar um ótimo advogado ou político. Quando a Mamie se estabilizou, ela e o Emmett foram morar sozinhos em uma casa e, como eu falei pra vocês, a carga horária dela era bem puxada, chegava aqui a 12 horas por dia e sempre no final do dia ela estava muito cansada quando chegava em casa. Notando isso, Emmett, por conta própria, assumiu as responsabilidades da casa. Ele limpava, lavava as roupas e até cozinhava para ajudar a mãe. Mamie disse em uma entrevista que o filho dizia que se ela trabalhasse e colocasse dinheiro em casa, poderia deixar que ele cuidaria do resto. Em agosto de 1955, Emmett estava com 14 anos quando seu tio-avô, Moses Wright, do Mississippi, foi visitar a família em Chicago. No final da visita, ele planejava levar o primo de Emmett, Will Parker, para passar um tempo com a família no interior do Mississippi. Quando Emmett soube disso, ele implorou a mãe para ir também e ficar por lá umas 2 semanas. Mamie ficou bem insegura com esse pedido do filho, porque ela sabia que no sul as pessoas eram bem mais preconceituosas e que o seu filho estava bem mais acostumado ali com o norte, onde as pessoas eram um pouquinho menos preconceituosas. E aí, por conta disso, ele poderia arrumar algum tipo de confusão. Ela tentou fazer o filho mudar de ideia, até prometeu que os dois fariam a viagem naquele mesmo mês e que durante essa viagem ela ensinaria ele a dirigir, que era uma coisa que o Emmett queria muito aprender, mas aí não teve jeito, ele não mudou de ideia, insistiu até que ela cedeu. Mamie conversou bastante com o filho antes da viagem. Disse para ele se comportar, não fazer piadas perto dos brancos, ser muito educado, sempre se desculpar caso alguma coisa acontecesse para evitar problemas, porque naquela região o racismo e a segregação racial eram muito fortes. Ele concordou e prometeu que iria se comportar e que ela poderia ficar tranquila. Um dia antes da viagem, Mamie deu ao filho o anel com as iniciais LT que pertencia ao pai de Emmett e no dia seguinte, dia 20 de agosto de 1955, Mamie levou o filho até a estação central de trem de Chicago, que o levou até a cidade de Money, no Mississippi, sul do país. Ela disse que nesse dia sentiu um aperto no coração e quando se despediu, ele ia saindo sem dar um beijo nela e ela falou assim, do nada, para ele voltar e dar um beijo nela porque não sabia quando veria ele outra vez. Ela lembra que o filho disse, deixa de bobagem, mãe, eu volto logo, e pediu para ela ficar com o relógio dele, que para o lugar que ele estava indo ele não iria precisar. Se despediu e entrou no trem. Emmett chegou em Money no dia seguinte, no dia 21 de agosto, e aí ele se acomodou na casa do tio-avô, que o levou até lá. Nos primeiros 3 dias ele fez várias atividades com os primos, colheu algodão, nadou em um lago conhecido por ser infestado de cobras, soltou fogos de artifício e roubou melancias, lembrando que era o interior e essas atividades eram bem comuns entre a molecada. 3 dias depois, na tarde de 24 de agosto, Emmett, os primos e outros adolescentes, no total eram 8, 7 meninos e uma menina, foram até um mercado chamado Bright's Grocery and Meat Market comprar refrigerantes depois de um longo dia colhendo algodão no sol quente da tarde. O local pertencia
pertencia a Carolyn e Roy Bright, um casal branco. Mas naquele dia só a Carolyn estava lá porque o Roy estava viajando. Emmett estava com dois primos dele, Will Park e Simon Wright. Os 8 adolescentes entraram e se espalharam atrás das coisas que queriam comprar. Will disse que foi para longe de Emmett e não viu se ele fez ou disse algo de errado. Os dois primos e os outros adolescentes pegaram os refrigerantes, pagaram e foram para a calçada beber e conversar. Pelo que eu entendi do documentário, só ficou Emmett e a garota do grupo dentro do supermercado depois que os outros saíram. E aí essa garota, que já era uma mulher, durante o documentário, ela disse que naquele dia Emmett pediu 10 centavos emprestados a ela, para comprar doces, e aí ele foi até o balcão, pediu os doces a Carolyn, e ela pegou os doces, entregou na mão dele e ele pagou na mão dela. Só foi isso que aconteceu. E a única vez que ele tocou nela foi na mão na hora de pagar, como qualquer um faria. Simon disse que poucos instantes depois que ele saiu para a calçada, ele já voltou para ver se estava tudo bem e levou o primo e a garota do grupo para fora para ficar com eles ali na calçada. Ele disse que nenhum dos dois falou nada com Carolyn, mas quando os dois saíram da loja, ela saiu atrás e foi em direção ao carro dela que estava estacionado. Foi nessa hora que Emmett assoviou para ela. O primo dele disse que ninguém sabia que ele faria isso, já que naquele lado do país, atitudes como essas eram estritamente proibidas. Os primos deles disseram que quando ele assoviou, todo mundo se assustou, e quando Emmett percebeu que aquilo era algo muito sério, ele ficou muito assustado. Um dos garotos gritou que a Carolyn ia pegar uma arma no carro dela, e isso fez eles entrarem em pânico e saírem de lá o mais rápido possível. Apesar do susto, ninguém foi atrás deles naquele momento, mas infelizmente a conversa acabou se espalhando. 2 dias depois, Roy voltou de viagem e ficou sabendo dessa conversa, e aí ele chamou a esposa para conversar e pediu que ela contasse o que de fato aconteceu. Nos primeiros momentos, a Carolyn pediu pro Roy deixar isso pra lá, mas ele ficou insistindo até que ela contou a versão dela da história. Carolyn disse que Emmett pediu alguns doces que estavam do lado de dentro do balcão. Ela pegou, colocou em cima e depois disso o garoto puxou a mão dela e perguntou se ela queria ir em um encontro com ele. Carolyn disse que ficou assustada, puxou a mão e tentou se afastar, mas que o garoto puxou ela pela cintura e ficou tentando convencer. Ou seja, Carolyn falou pro marido que Emmett tinha assediado ela, além de ter assoviado quando ela saiu. Depois de ouvir isso, Roy ficou possesso, descobriu que o garoto que a Carolyn estava se referindo era um adolescente negro de Chicago que estava de férias em Money com alguns familiares. Sabendo disso, ele decidiu que iria sequestrar e dar uma lição no garoto. No dia seguinte, no dia 28 de agosto de 1955, Roy chamou seu meio-irmão chamado John Milan para ir atrás desse garoto. À noite, Roy, John, Carolyn e um homem negro que trabalhava para Roy fazendo bicos entraram em uma picape e saíram procurando pelo Emmett. Durante essa busca, Roy descobriu que o adolescente estava hospedado na casa de Moses Wright, o tio-avô dele. Por volta das 2h30 da manhã, Roy e John bateram na porta da casa de Moses, armados com uma pistola calibre 45 e uma lanterna, e exigindo que ele entregasse o garoto, porque iriam dar uma lição nele. Lembrando que o tio-avô de Emmett era um homem idoso e negro que, pela própria lei da época, não podia levantar a voz para um homem branco e que ainda estava armado. Na casa tinha um total de 8 pessoas. Roy e John saíram gritando nos quartos atrás de Emmett, colocando a lanterna e a arma no rosto de todo mundo, até que eles encontraram o garoto no terceiro quarto. Roy mandou ele vestir as roupas e depois disso arrastou o menino até o carro. Antes disso, o tio-avô de Emmett chegou a oferecer dinheiro para que eles deixassem o garoto em paz, mas eles não aceitaram. Disseram para Moses que iriam chicoteá-lo, dar uma lição e depois soltariam ele na estrada. O avô de Emmett disse que quando os homens levaram o garoto para o carro, ele ouviu uma voz feminina dizer que sim, quando Roy perguntou se aquele era o garoto. Antes de ir, Roy ameaçou a família que se alguém fosse até a polícia dizer alguma coisa, eles iriam voltar e matar todo mundo. Dentro do carro, os 2 homens disseram que pretendiam chicoteá-lo
torturá-lo e jogar o garoto de um penhasco que tinha uma queda aproximadamente de 30 metros que dava para o rio Mississippi. Nisso, eles passaram horas e horas procurando esse local, mas como ainda estava escuro, eles acabaram não encontrando. Então, eles mudaram os planos e levaram Emmett até um dos celeiros de uma fazenda da irmã de John, chamada Leslie Millan, que ficava no condado de Sunflower. Lá, Emmett foi chicoteado, torturado e morto. Willie Reddy era um trabalhador negro que na época tinha 18 anos e estava passando próximo ao celeiro, viu a picape Chevrolet 1955 de Roy chegar no local. Nela estava Roy, John, uma mulher e dois homens negros. Um era Emmett e o outro era o funcionário de Roy. Willie disse que ouviu gritos e o som de chicotes que vinham do celeiro. Depois de machucarem muito o garoto, eles obrigaram ele a arrastar uma roda de ferro que pesava cerca de 75 quilos até as margens do rio Tallahassee. Nesse local, ele foi obrigado a se despir, onde foi torturado e espancado mais uma vez. Teve um dos olhos arrancados antes de levar um tiro na cabeça. Depois disso, eles amarraram a peça de ferro com arame farpado no pescoço do Emmett e depois jogaram o corpo no rio. Quando amanheceu, no mesmo dia, o tio-avô do Emmett denunciou o sequestro ao xerife e no dia seguinte ligou para a mãe do menino e falou tudo o que tinha acontecido. No dia 29 de agosto de 1955, Roy e John foram presos. As buscas pelo Emmett continuaram porque os indivíduos se recusaram a falar a verdade e disseram que libertaram ele na estrada depois de darem uma lição. O corpo dele só foi encontrado 3 dias depois, no dia 31 de agosto. Quem encontrou o corpo foi outro adolescente que estava pescando no rio. Ele viu os pés do menino e ligou para a polícia. O rosto do Emmett estava tão desfigurado e o corpo tão inchado que só foi possível afirmar que era ele por causa do anel com as iniciais do pai dele, LT. Moses também notou que a língua do sobrinho tinha sido cortada e enfiada dentro da boca e o órgão genital dele também tinha sido cortado. Quando os familiares deles ficaram sabendo que o corpo foi encontrado e que realmente o Emmett tinha sido assassinado, todo mundo entrou em choque, ficou desesperado e era praticamente inacreditável porque quem poderia imaginar que um menino, praticamente uma criança, poderia ser morta por assoviar para uma mulher. O tio-avô do Emmett entregou o anel com as iniciais LT ao xerife John Cooker para comprovar a identidade do Emmett, mas o xerife do condado do Mississippi queria enterrar o corpo do garoto o quanto antes, porque sabia que não seria bom para o estado se as pessoas vissem o que tinha acontecido com o Emmett. Também tinha a pressão do governador do Mississippi, que ao saber do assassinato, telegrafou para o procurador Gerald Captain e exigiu que o caso fosse fortemente investigado, porque se tratava de um assassinato e naquele momento não importava se a vítima era negra ou branca. Sabendo disso, o xerife correu para enterrar o corpo do Emmett sem autorização dos familiares, na tentativa de encobertar tudo. O xerife só avisou que era para os familiares do menino se reunirem na igreja, que fariam um funeral e enterrariam o corpo naquele mesmo dia. O funeral foi feito às pressas e já tinham até mesmo cavado o buraco. O corpo do Emmett só não foi enterrado naquele momento porque o tio-avô dele chegou com um vice-xerife e disse que a mãe dele exigiu e conseguiu que o corpo fosse enterrado em Chicago, que era o local que ele nasceu. O caixão chegou em Chicago no dia 2 de setembro de 1955. Ele estava lacrado e tinha um selo estadual do Mississippi com ordens para que o caixão não fosse aberto. Se as autoridades do Mississippi não pudessem enterrar o corpo, do Emmett em um campo de algodão, em um buraco sem nome, eles esperavam que aquele selo mantivesse tudo o que fizeram com ele em segredo. Mas quando Mamie viu o tamanho do caixão que o filho estava, ela soube na hora que ele tinha sofrido muito. O caixão era enorme e estava fechado com pregos. Ela exigiu que o caixão fosse aberto e viu o estado que seu único filho estava. Nesse momento, Mamie falou a frase que marcou esse caso e deu início a uma busca incessante por justiça e que marcaria o início do movimento dos direitos civis. Ela disse: "Deixe o mundo ver o que fizeram com meu menino." A Mamie estava acompanhada dos seus familiares e vários fotógrafos, então ela permitiu que o fotógrafo David Jackson tirasse uma foto do estado do corpo do Emmett. Essa foto provou o quanto o racismo é letal. Além disso, Mamie decidiu que faria um funeral de caixão aberto para que o máximo de pessoas vissem o que fizeram com o filho dela. No dia 4 de setembro, o corpo do Emmett foi levado para a igreja que a mãe e a avó dele congregavam e o local ficou
ficou lotado de pessoas, tanto dentro do auditório quanto fora. Às 48 horas seguintes, cerca de 100 mil pessoas foram ver o que os assassinos racistas fizeram com um garoto de apenas 14 anos de idade. No dia 6 de setembro de 1955, o corpo do Emmett foi enterrado no cemitério de Bowery Oak, localizado em Osseo, Illinois, Chicago. A foto do estado do corpo do Emmett foi publicada nas revistas Jet e na Chicago Defender, ambas revistas afro-americanas, no dia 15 de novembro, e todos puderam ver a brutalidade daquele assassinato. Além da publicação da foto nas revistas, os jornalistas também acompanharam todo o julgamento, e isso foi fundamental para informar a comunidade negra do que estava acontecendo e abrir os olhos da comunidade de que algo deveria ser feito. Roy Wilkes, o secretário executivo da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, descreveu o assassinato do Emmett como um linchamento e disse que o estado do Mississippi decidiu manter a supremacia branca, tirando a vida de crianças. Apesar dessa fala descrever exatamente o que aconteceu, muitas pessoas brancas se ofenderam e passaram a defender os assassinos. Para vocês terem ideia, os comerciantes brancos da região passaram a arrecadar dinheiro para pagar os advogados dos assassinos, colocando potes de vidro normalmente que ficavam em cima dos balcões. Na cidade só tinham 5 advogados e todos eles se juntaram para defender Roy e John. Para o julgamento acontecer, era preciso formar um júri de 12 pessoas imparciais, o que sabemos que seria impossível em uma época em que uma pessoa negra era discriminada só pela cor da sua pele. Também tem a questão de que o caso foi amplamente divulgado e todo mundo sabia e defendia um lado. Naquela época, algumas leis de segregação incluíam requisitos de alfabetização que exigiam que os cidadãos passassem em teste de alfabetização ou provas de propriedade de terras para tentarem ter direito ao voto. Essas leis eram projetadas para dificultar e negar o direito de voto aos afro-americanos, assim garantindo a supremacia branca. Em 1955, nenhum dos moradores negros do condado de Tallahassee, local que o julgamento iria acontecer, eram eleitores registrados. Por isso, não podiam fazer parte do júri. Na época, mulheres também eram proibidas de fazer parte de júri. 12 pessoas foram escolhidas para formar o júri imparcial, que foi composto por 6 fazendeiros, 2 carpinteiros e um agente de seguros, todos homens brancos. O julgamento começou no dia 19 de setembro de 1955 em um tribunal da cidade de Sumner, no Mississippi. O tribunal estava lotado dentro e fora, com aproximadamente 400 pessoas aglomeradas no pequeno espaço. Tinha vários jornalistas, fotógrafos, muita gente sentada no chão e na frente do tribunal, querendo acompanhar todo o processo. Desde o dia em que Emmett foi sequestrado, a família dele não parou de receber ameaças. Uma das poucas testemunhas da defesa era o tio-avô do Emmett, o Moses White. Ele foi chamado para depor e, ao ser questionado se reconhecia os homens que foram até a sua casa naquela noite e sequestraram seu sobrinho, ele se levantou e apontou para Roy e John. Moses também testemunhou que estava no local quando o corpo do Emmett foi retirado do rio. Ele teve que ter muita coragem para fazer aquilo, porque naquela época era inadmissível, praticamente um suicídio, um homem negro acusar um branco em público, além das diversas ameaças diárias que ele e a família inteira vinham recebendo. A promotoria sabia que a defesa dos assassinos iria apresentar a teoria de que o corpo retirado do rio não era do Emmett, e por isso eles solicitaram os depoimentos do agente funerário que recebeu o corpo do Emmett pela primeira vez, de um oficial de identificação policial e da MEM. E todos eles confirmaram que o corpo era do garoto e que ele estava usando o anel, quando foi encontrado, e a mãe dele confirmou que aquele anel pertencia ao seu ex-marido. Entre as testemunhas de acusação estavam 3 pessoas que afirmaram ter visto Roy e John no celeiro da Leslie com o Emmett, no dia do sequestro. O vice-xerife também testemunhou, afirmando que o Roy tinha confessado logo depois que foi preso que tinha sim sequestrado o garoto. A principal testemunha da defesa foi Carolyn Bright, a esposa do Roy. Quando ela foi chamada para testemunhar, a mãe do Emmett foi retirada do local para não ser afetada. Durante o julgamento, ela contou a versão dela da história, que eu já falei para vocês, de que o Emmett tinha assediado ela. O xerife de Money também testemunhou a favor da defesa. Ele disse que, com a grande experiência dele, aquele corpo não pertencia ao Emmett, porque pela situação que foi encontrado, devia estar no rio há pelo menos 10
10 dias e que era impossível reconhecer o corpo. Além dele, o embalsamador que cuidou do corpo do Emmett também testemunhou a favor da defesa e falou a mesma coisa que o xerife, de que pelo estado de decomposição o corpo estava no rio há pelo menos 10 dias e que era impossível identificar. Foram ouvidas 5 testemunhas de acusação e apesar dos pedidos de justiça da família, do Emmett e dos vários outros pedidos de justiça de pessoas de fora do Mississippi, no dia 23 de setembro de 1955, o júri, composto apenas por homens brancos, levou menos de 1 hora para deliberar e absolver os assassinos de Emmett Till. O júri justificou a decisão, dizendo que o Estado não conseguiu provar a identidade do corpo. O pior é que, além de inocentar Roy e John, os assassinos não foram nem indiciados por sequestro, crime que eles mesmos confessaram. O veredito indignou muitas pessoas de todo o país e trouxe à tona as consequências da segregação e como essas leis racistas abriam brechas para pessoas brancas cometerem crimes e saírem impunes. No dia 30 de setembro de 1955, Roy e John foram libertados depois de pagarem fiança. Isso foi o suficiente para incentivar vários crimes contra negros no Mississippi e sul do país, porque o resultado do julgamento foi a prova de que um homem branco tinha o poder, de tirar a vida de uma pessoa e ainda sair impune pela porta da frente de um tribunal. Por outro lado, o caso incentivou vários movimentos e protestos em muitas cidades do país, com milhares de pessoas pedindo o fim da segregação racial e os direitos civis. Vários jornais se manifestaram publicando matérias exigindo legislação federal que protegesse os direitos civis das pessoas negras. Os clientes das lojas de Roy e Carolyn eram majoritariamente pessoas negras e, após o caso, os clientes dos estabelecimentos se recusaram a continuar comprando nas lojas e eles foram à falência. E os dois só confessaram o assassinato de Emmett Till em 1956, após venderem a história de como sequestraram e mataram um garoto à revista Look por $4.000. E mesmo após essa confissão, nenhum dos dois foi preso. John morreu em 1985 de câncer e após a morte dele, algumas fitas com gravações de áudio foram reveladas e nela John fala sobre a noite do crime. Nas fitas ele diz que ele e Roy tinham bebido, que depois de torturar o garoto, ele chegou a pensar em desistir de matar o Emmett e até pensou em levar ele até o hospital, mas acabou percebendo que os ferimentos eram graves demais e que provavelmente o menino não sobreviveria. Então os dois decidiram se livrar do corpo jogando no rio. Roy morreu em 1995 de câncer, assim como o irmão, e nenhum dos dois pagaram pelos crimes que cometeram. Em 2004, o FBI, juntamente com autoridades do Mississippi, reabriram o caso para sanar algumas questões, como por exemplo o envolvimento de outras pessoas no crime. A nova investigação durou 3 anos e nesse período o corpo do Emmett foi exumado em 2005 e através de comparações dentárias foi comprovado que o corpo era de fato dele. Foram encontrados fragmentos metálicos no crânio do garoto, indicando que ele foi baleado na cabeça com uma arma de calibre 45. Os investigadores também descobriram que Leslie Milan, irmã do John e dona da fazenda onde o crime aconteceu, confessou antes de morrer que participou do assassinato do Emmett. Em 2007, durante uma entrevista feita ao escritor e pesquisador Timothy Tyson, Carolyn confessou que mentiu sobre as acusações que fez contra Emmett. Ela disse que ele não tinha tocado na mão dela ou puxado sua cintura e muito menos assediado ela. Essa confissão foi publicada no livro The Blonde Emmett Till, do Timothy. Ele disse que não conseguiu gravar a confissão dela, mas anotou tudo e publicou no livro. Essa informação gerou muita revolta na comunidade negra, que mesmo depois de muitas décadas pediram que o caso fosse reaberto e a Carolyn fosse indiciada, já que ela ainda estava viva, mas isso não aconteceu. Durante a entrevista, ela ainda acrescentou que nada que o menino fizesse poderia justificar o que aconteceu com ele e porque ela não pensou nisso antes de inventar toda essa mentira. Carolyn teve uma longa e boa vida e só morreu esse ano, no dia 25 de abril de 2023, sem pagar pela sua grande participação na morte de Emmett Till. Emmett Louis Till se tornou um símbolo de resistência na luta pelos direitos civis e nunca foi esquecido.
Mamie se formou na Universidade de Chicago e se tornou professora e ativista. Ela viveu até 6 de janeiro de 2003 e nunca desistiu de provar a inocência do seu único filho. Décadas após a morte de Till, vários documentários e filmes foram produzidos sobre sua vida e morte. Entre os mais conhecidos estão o documentário investigativo da PBS de 2003, The Murder Emmett Till, e o documentário de 2005, The Untold Story Emmett Louis Till. Também tem um documentário Let the World Say de 2002. Ele foi uma das minhas fontes para esse vídeo. Recomendo muito que vocês assistam. Em 2022 foi lançado o filme Till, A Busca por Justiça. Esse caso me deixa muito triste, mas acima de tudo me deixa revoltada, porque além do fato de uma criança, de um adolescente ter sido morto por ser negro, ser uma pessoa negra, nada justifica, não foi por conta de assédio, não foi por conta de nada. Foi simplesmente pelo racismo, ainda ter que saber, ter que engolir que os assassinos do garoto viveram uma vida longa, feliz, uma vida normal, sem nunca terem sentido o gosto da justiça. E é triste saber que mesmo depois de tantas décadas, isso tudo ainda se repete.